Queridos amigos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e hoje eu quero conversar com vocês sobre a coleção Conan Omnibus da Mitos, o Conan da Dark Horse. Essa é uma coleção que a Mitos vem lançando já faz mais ou menos 2 anos. E o primeiro motivo pelo qual eu acho que vale muito a pena você dar uma chance ao Conan Omnibus da Mitos é o preço acessível. Esses quadrinhos são quadrinhos com um formato semelhante ao Epic Collection, ou seja, cerca de 450 páginas, capa cartão, papel couché, e você tem aqui poucos extras, mas ele vai direto e objetivo na história. Também cobre ali uma fase determinada do personagem. Aqui a gente está falando de uma fase escrita por Kurt Busiek com arte de Cary Nord. Então, essa primeira motivação já deveria ser um motivo suficiente para chamar a atenção de qualquer um hoje em dia, né? Quadrinho com preço acessível interessa a todos nós. Claro que 70, 60, 80 reais às vezes ainda não é um valor assim tão acessível para algumas pessoas. Mas quando a gente pensa num formato que normalmente outras editoras também utilizam e praticam valores acima de 130, 140, 150 reais, acaba tornando este modelo, este formato da Mitos um formato bastante interessante e convidativo. Quando eu digo convidativo, eu já faço o segundo motivo pelo qual essa coleção vale a pena ser acompanhada de perto: pré-venda. Todos os volumes da coleção Conan Omnibus da Mitos entraram com pré-venda com desconto de 50%. Eu estou fazendo esse vídeo para avisar, inclusive, que está rolando a pré-venda do volume 7 dessa coleção e ele está com preço de desconto de 50%. Então, vai valer a pena se você aproveitar já para pegar com esse valorzinho mais promocional. Acho que na pré-venda ele está saindo a R$ 79,00. Com R$ 79,00 hoje é o preço de 2 revistas mensais aí da Panini, por exemplo. Então dá para a gente fazer esse comparativo com a quantidade de páginas infinitamente melhor, sem nem entrar no mérito na discussão da qualidade da história. Outro motivo é o formato. Esse formato do Epic, além de com a capa cartão você garantir uma leitura mais tranquila e despreocupada, você tem um formato que ele é bastante resistente. Eu já levei esses quadrinhos aqui no ônibus, eu já levei esses quadrinhos aqui para cama para ler, eu já peguei esses quadrinhos aqui e levei para ler na rede e eles continuam muito bem, obrigado. Quer dizer, é uma edição que aparentemente ela é simples, mas ela é resistente. Ele não é aquele tipo de quadrinho que você precisa amaciar, que você precisa colocar no púlpito, que você precisa fazer todo um tutorial para você ler a história. Aqui você pega, tira do plástico, coloca no lugar que ele for mais confortável e você vai conseguir ler. 400 páginas, eu acredito, 450 páginas, é o tipo a quantidade de páginas ideal para você não se cansar de determinado personagem, né? Porque quando a gente pega um ônibus um pouco mais robusto, como alguns que eu tenho aqui, você tem dificuldade, pelo menos eu tenho essa dificuldade de ficar muito tempo lendo o mesmo personagem. Um outro motivo que eu acho válido a gente pontuar é a periodicidade. A cada 6 meses, mais ou menos, a Mitos tem lançado um ônibus desse. Isso garante que você faz um investimento, vai ter tempo para ler, vai ter tempo para curtir, até para reler as histórias antigas, para não perder nenhum detalhe e se preparar para o próximo lançamento. A gente está com a pré-venda do 7º volume e a previsão é que essa coleção se encerre no 8º volume. Quer dizer, a Mitos está muito próxima de entregar novamente aquilo que foi a passagem do Conan pela Dark Horse completinha no Brasil. E aí entra um outro motivo pelo qual eu acho que vale a pena, que é estar organizado em ordem cronológica. As histórias começam lá com o nascido no campo de batalha, ou seja, começam com a origem do Conan, passam pela juventude do Conan, entram na maturidade do Conan e vai caminhando para outras histórias que aconteceram em paralelo, outras minisséries, outros
contos não canônicos, né, fora da cronologia, como o casamento do Conan com a rainha Belite. Então, assim, esse tipo de material é diferente do Conan que sai, por exemplo, na Marvel, nos ônibus da Panini. É um Conan um pouco menos heróico, é um Conan um pouco mais humanizado, um pouco mais brutal, um Conan um pouco mais pé no chão, né? Então a gente tem aqui uma narrativa muito mais próxima, por exemplo, dos contos do Howard do que a liberdade artística que a Marvel dá lá para os seus autores colocarem o Conan, por exemplo, entre os Vingadores ou fazendo participação especial em alguns mega eventos. Então a gente tem alguns motivos bem interessantes para ler essa HQ, para fazer essa coleção. Um outro motivo que me chama a atenção são os nomes envolvidos, né? Além de arte de roteiristas como Brian Wood, Fred Van Lente e Timothy Truman, você tem participações, você tem histórias de caras como Roy Thomas, você tem histórias desenhadas por nome como o Richard Corben, que é uma passagem que eu torci o nariz no começo, mas depois eu aprendi a gostar. A arte do Richard Corben, ela faz um contraponto para um momento do Conan que não era as histórias do Conan, né? A gente vai ver um outro personagem muito importante e faz sentido. Agora, por que que essas histórias elas estão em momentos intercalados? Porque é a ordem cronológica, não foi necessariamente assim que esse material foi lançado lá quando saiu na Dark Horse nos Estados Unidos, né? Aqui a Dark Horse, ela organizou de forma que a gente fosse lendo a sequência de eventos, não a forma como ela foi lançada. Quando o Kurt Busiek, por exemplo, escreveu lá o Conan Nascido no Campo de Batalha e o Conan A Cidade dos Ladrões, ele foi intercalando essas histórias e elas não saíam na sequência. Aqui não, primeiro saiu todo o arco do Nascido no Campo de Batalha, depois o Conan e a Cidade dos Ladrões, depois ele foi lá para a Cidadela Escarlate e todas as outras histórias clássicas que a gente já conhece. Essa passagem do personagem já teve algumas outras publicações no Brasil, mas, ao meu ver, essa é a forma mais organizada, né, que ele foi publicado aqui até agora e também a forma mais democrática. Digo isso por esses motivos que eu elenquei. A gente tem aqui uma coleção com previsibilidade de início, meio e fim, oportunidade de compra com valores acessíveis na pré-venda, a atratividade de grandes nomes da indústria dos quadrinhos em uma das fases mais memoráveis do personagem. A gente sabe que o Conan tem altos e baixos, por quê? Porque ele já passou por diversas editoras, Marvel, Conan Properties, agora Dark Horse, agora passou para Titan. Então cada um que pega esse personagem tenta dar uma tratativa, tenta dar a sua visão em cima dos contos originais do Howard. A gente tem inclusive o Conan da Glenar, que está sendo lançado aqui no Brasil pelo Pipoca e Nanquim. Mas de tudo que tem saído do Conan, e eu tive a oportunidade recente de ler um material do Conan Omnibus da Panini e o Conan Crônicas também da Panini, eu ainda prefiro o Conan da Dark Horse, que está sendo lançado aqui pela Amigos. Esse é o Poptopia de hoje. Se você não for inscrito, se inscreva, ajude esse canal a crescer e ganhar relevância nesta concorrida plataforma. Afinal, falar de gibi é sempre bom. Forte abraço, até a próxima.